Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver uma aula então sobre funções inorgânicas, já que muitos não viram ou viram de forma superficial esse conteúdo, né? Sempre costumo começar o segundo ano revisando então funções inorgânicas. Vai ser importante para dar andamento nos nossos conteúdos aí de reações químicas, certo? Então, funções inorgânicas, como vocês vão poder ler aí no material, se é que já não fizeram a leitura, são grupos de substâncias com propriedades semelhantes. Então, a gente vai ter dentro das funções inorgânicas 4 grupos: ácidos, bases, óxidos e sais. Cada um desses 4 grupos vai ter características, né, que fazem com que a gente consiga agrupar essas substâncias, né, de acordo com suas propriedades e também façam com que a gente possa identificá-las através da fórmula química, tá? Então, isso é bastante importante agora pra gente. Vocês vão precisar, para dar nome, né, para essas substâncias, que é uma das etapas, né, das funções inorgânicas aí, a gente vê os conceitos, propriedades e depois a gente vai lá para nomenclatura, né, para dar nome para essas substâncias. Então, vocês vão usar uma tabela periódica, tá? Que vocês vão poder consultar ela aí bem na frente, quando for o nome dos cátions, depois a gente fala com mais detalhes. E vamos usar bastante a parte de trás da tabela. Deixa eu ver se eu consigo iluminar melhor aqui. Essa parte aqui, ó. Opa! Onde a gente tem tabela de cátions e tabela de ânions. Isso aqui a gente vai precisar, tá? Então, quem não tem tabela periódica ainda, precisa adquirir uma que contenha, né, a tabelinha ali de cátions e ânions no verso, tá? Isso aqui, qualquer tabela dessas que tem em livraria, a gente consegue identificar, né, tabelinha de cátions e ânions, é bem tranquilo. Tá? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar um pouquinho vai ser sobre os ácidos. Deixa eu baixar aqui o nosso material. Então, os ácidos. Bom, o que a gente pode falar, né, inicialmente sobre ácidos? Primeiro, que são substâncias moleculares. O que quer dizer isso? Elas são unidas, né, os elementos químicos vão ser unidos aí por ligações covalentes. Bom, o que nos diz, né, essa união por ligações covalentes? Primeiro, a regra diz, né, que a maior parte das substâncias covalentes não conduzem eletricidade. A gente viu lá no primeiro ano que as substâncias covalentes geralmente são materiais isolantes e não condutores. Porém, aqui nos ácidos a gente vai ter uma exceção, tá? O que acontece? Os ácidos, quando eles entram em contato com a água, eles formam o que a gente chama de eletrólitos. Quer dizer que vão conduzir corrente elétrica. Tá? Então, eles são uma exceção aí das ligações covalentes. Então, todo ácido em água se torna um eletrólito. Por que ele se torna um eletrólito, né? E ele passa, então, a conduzir corrente elétrica? Bom, para existir condução de corrente elétrica, a gente precisa de movimento de elétrons, né? Movimentação de íons, no caso da química aí. Então, os ácidos, quando estão em presença de água, eles se ionizam. O que quer dizer nessa palavra ionizam? Ionizam vem de íon, né? Então, quando os ácidos entram em contato com água, eles separam-se, né? Separam-se os íons. Quer dizer que a gente fica com o íon positivo separado do íon negativo. Então, a gente vai ter uma movimentação aí desses íons. Né, os íons são partículas carregadas, né, de carga elétrica, positiva ou negativa. Quando a gente tem movimento, então, de íons, a gente vai ter movimentação desses elétrons, né, que fazem parte dos íons, a gente vai ter, então, condução de corrente elétrica. Então, os ácidos em água se ionizam, portanto, conduzem corrente elétrica, né, formam eletrólitos. Bom, uma característica importante dos ácidos que a gente não pode esquecer e é a forma que a gente vai identificá-los, tá? Pela fórmula química especialmente. Então, todo ácido em água vai se ionizar e ele vai liberar sempre o mesmo cátion, que é o H+, o hidrogênio, tá? Então, sempre em água ele vai ionizar e o cátion é fixo,
Quer dizer que vai ser sempre o mesmo cátion, vai ser sempre o H+. O que pode mudar de um ácido para outro? O ânion, esse sim muda, tá? Então, a gente vai ter ácidos diferentes com ânions diferentes, mas o cátion sempre o mesmo. Esse cátion, ele pode aparecer em quantidades diferentes, mas ele nunca vai mudar de um ácido para outro. A gente pode ter um H, a gente pode ter 2, pode ter 3, mas o H sempre será o cátion. E lembrando também, né, que toda fórmula química vai seguir a mesma dinâmica. Ela vai iniciar pelo positivo e terminar pelo negativo. Então, se a gente está falando de uma fórmula iônica, começa com o cátion, termina com o ânion. Aqui nos ácidos, como eles se ionizam, né, separam os íons, então a gente vai ter no início da fórmula o cátion, no final da fórmula o ânion. Sempre vai seguir essa mesma dinâmica, tá? Todas as fórmulas químicas funcionam assim. Então, se o cátion é o H, no caso dos ácidos, tudo que vem depois desse H lá na fórmula vai ser o nosso ânion. Podemos ter dois tipos de ânions: ânions simples, que possuem somente um elemento químico, e ânions compostos, onde a gente vai ter 2 ou mais elementos químicos. Vou pegar um exemplo aqui do material de vocês, tá um pouquinho para cima aqui, ó. Aqui nesse quadrinho, tá, onde tem os ácidos, a gente tem dois exemplos, o HCl e o H2SO4. Então, HCl, o H é nosso cátion, Cl é nosso ânion. H vem primeiro, Cl vem depois. Depois a gente tem aqui o H2SO4. Então, H, nosso cátion, vem primeiro na fórmula. Tudo que veio depois desse H, SO4, é o nosso ânion. Quando a gente fica com dúvida, né? Será que esse ânion é mesmo composto ou ele é um ânion simples? Daí a gente olha nessa tabelinha aqui. A tabelinha de ânions, tá? Tem a de cátions e a de ânions aqui, ó. A de ânions é um pouco maior do que a de cátions, tá? Então, a gente olha nessa tabela, consulta ali o nosso ânion. Outra coisa que eu disse, né, que a quantidade do H+ pode ser diferente de um ácido para outro, ó. O HCl só tem um H e o H2SO4 vai ter 2 Hs, tá? Então, essa quantidade aqui é variável, porém, todas as fórmulas de ácidos sempre vão começar com H. É assim que a gente vai reconhecer os ácidos pela fórmula química, tá? Então, aqui a gente tem, ó, a equação de ionização do ácido, né? No caso aqui do ácido clorídrico, ó, do HCl. Então, HCl vai ter a setinha que está indicando que está acontecendo ali um fenômeno, né? Ele pode ser químico ou físico, né? No nosso caso aqui é um fenômeno químico, a ionização. Então, depois da seta, acontece alguma coisa, modifica, tá? Então, eu não vou mais ter o HCl, o H e o Cl juntinhos ali, unidos por ligação covalente. Essa ligação covalente é rompida quando ele está em contato com a água. Então, o que acontece depois da seta? Fica o H+, mais Cl-, quer dizer que os dois íons aqui vão ficar separados, tá? Isso é ionização. Então, seguindo, agora nós vamos lá para a classificação dos ácidos. Então, os ácidos podem ser classificados em oxiácidos, que são aqueles que contêm oxigênio, e os hidrácidos, aqueles que não possuem oxigênio, tá? Então, nós temos duas classificações aí. Então, características dos ácidos são soluções eletrolíticas, ou seja, conduzem corrente elétrica. Já expliquei para vocês, né, que são exceções, então, das ligações covalentes. Tem sabor azedo. Já sabemos, né, o sabor do limão, do abacaxi, né, de frutas bem cítricas, do vinagre, tem sabor azedo. Claro que a gente não pode experimentar todos os ácidos que existem, né, mas a gente conhece alguns, certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o nome dos ácidos, tá, pessoal? Até mais!